No campo de batalha dos céus da Segunda Guerra, havia um avião destinado a se tornar a essência de sua era. O Mustang P-51, uma combinação de velocidade, alcance e poder de fogo. Entre na cabine enquanto pilotos de Mustang lutam contra os melhores pilotos do eixo na Europa e no Pacífico, enfrentando ME-109, Zeros e até jatos alemães. Cimentando o lugar do Mustang como o caça americano mais famoso da história. Vivencie a batalha. Descubra as táticas. Reviva os combates aéreos do Mustang P-51. Combates aéreos, o Mustang P-51. Em 2 de novembro de 1944, 16 Mustangs P-51 do Grupo de Combate 352, os Blue-Nosed Bastards of Bodney, entraram em território inimigo. O capitão Donald Bryan liderou 8 Mustangs para se encontrar com uma esquadrilha de B-17 e conduzi-los até uma refinaria de petróleo em Merseburg, na Alemanha. Íamos lá para escoltá-los. Nós estávamos chegando, mas ainda não tínhamos alcançado os bombardeiros. Antes de chegarem aos bombardeiros, Bryan e seus colegas deram de encontro com uma esquadrilha de 50 caças alemães. Sem se intimidar com a desvantagem de 3-1, Bryan posicionou o grupo atrás do inimigo. Você deve entrar no meio deles e ir rápido bastante para não o pegarem. E aí você derruba os desgraçados. O grito de guerra de 8 motores Rolls-Royce Merlin cortou o céu. Demos tudo naqueles aviões, porque queríamos o máximo de potência. E aí, em seguida, nós desaceleramos. Fomos mais devagar durante a aproximação. Incrivelmente, os Mustangs passaram despercebidos. Bryan isolou um 109, destruindo o inimigo antes que tivesse a chance de reagir. Dava para ver o líquido refrigerante vazando. Era como uma faixa branca no céu. Bryan saiu do ataque. A investida do Mustang deu certo. Os 109 se espalharam. Era isso que queríamos, fazê-los se separar. E dali em diante, até o final, houve uma grande confusão. Havia aviões por todo o lado. Mas não muitos P-51. Bryan ficou na cola de outro 109, habilmente controlando o manche e a aceleração. O P-51 era, e até hoje ainda é, o avião mais perfeito já projetado. Tudo ficava exatamente onde você precisava. Você baixa a mão esquerda, acessa o controle dos flaps e do equilíbrio longitudinal, o acelerador fica no lugar ideal, o controle da hélice é perfeito e os instrumentos são bem posicionados. E é um avião em que você pode se sentar e tocar em tudo sem nem precisar olhar. O dedo de Bryan estava sobre o gatilho. De repente, ele ouviu uma voz frenética no rádio. Havia um inimigo em sua cauda. Ele reagiu na hora. Você só precisa puxar o manche para trás com força e pisar no leme com força. E se estiver em alta velocidade, é só dar um toque de leve e então fazer um giro. E isso faz você ir mais devagar. E aí você acelera de novo. A manobra de Bryan enganou o alemão e seus próprios colegas. Eles não me seguiram no giro, então seguiram em frente.
Mas Brian viu uma chance de ataque. Uma esquadrilha de 809 voando na direção dos bombardeiros. Brian decidiu ir atrás do inimigo. E estava atrás deles, exatamente onde queria estar. Eu sempre vou atrás do último. Brian derrubou o 109 e rapidamente saiu do caminho. Mas outro 109 apareceu à sua frente. Brian despachou o inimigo. Foi sua segunda vítima em apenas alguns segundos. Havia muitos deles e eram muito velozes. E então eu disse, ok, aquele cara vai dançar agora. Aí eu parava e saía procurando outro. Brian voltou para a luta e escolheu outro alvo. Mas, sem apoio, ele ficou exposto. De repente, ele viu um reflexo no retrovisor. Havia um 109 atrás dele. Brian saiu para a esquerda. Ele girou e reverteu, mas o alemão estava determinado e não ia desistir. Eu tinha o melhor P-51 de todos. E esse cara estava voando melhor do que eu. E essa era uma coisa que eu não tolerava. Esse piloto da Luftwaffe era diferente de qualquer outro que já havia encontrado. A habilidade de Brian no P-51 estava para ser posta à prova. A velocidade definia o Mustang P-51 e o programa que o criou. Em 1940, quando o Ministério da Aeronáutica Britânico propôs que a aviação americana criasse uma nova linha de produção para os P-40 da Real Força Aérea, a contra-oferta foi uma nova carcaça e uma produção mais rápida. Apenas 127 dias depois, o primeiro protótipo do Mustang deixou o hangar. O caça tinha o mesmo motor de 1.100 cavalos força do P-40. Mas aerodinamicamente era muito diferente. Diferentemente de um aerofólio convencional, a seção transversal da asa do Mustang era fina na borda e mais larga no meio, com uma curvatura semelhante em cima e embaixo. Esse design inovador reduziu o arrasto na borda dianteira da asa e garantiu o fluxo laminar, o fluxo de ar ideal sobre os contornos da asa a alta velocidade. Isso ajudou a aumentar sua velocidade para 528 km por hora, mais veloz do que o P-40 e até mais do que o Spitfire britânico. Os modelos posteriores do P-51 ganharam um motor Rolls-Royce Merlin de 1.700 cavalos. Assim, o Mustang mostrou todo o seu potencial. O Rolls-Royce Merlin tem absolutamente tudo o que é preciso. É um motor muito potente. E quando você exige dele, ele responde muito rápido, especialmente na descida. A versão definitiva do Mustang, o P-51D, tinha 6 metralhadoras calibre 50 e uma velocidade máxima de 700 km por hora. O P-51 tinha um desempenho melhor do que o 109 comum e também o 190 a qualquer altitude. Comparado ao Me-109, o caça mais produzido na Alemanha, o Mustang levava vantagem. Era bem mais veloz, mais maneável, com maior alcance e um teto de serviço mais alto. Mas Don Brian lutava para se livrar de um Me-109 muito incomum. Ele não podia subir mais do que o alemão e seu Mustang estava à beira do stall. Até aquele momento, os 109 eram presas fáceis. Mas eu não ia deixar esse cara voar melhor do que eu. Brian tentou escapar.
Mas o 109 não deixou. Eu estava assustado. Em 4G, a máscara de oxigênio deveria ficar no rosto. Mas tive de segurá-la, porque estava suando. E estava caindo até o queixo. O alemão se aproximou mais. Ele virou mais rápido do que eu. Estava se aproximando e finalmente fez a mira em mim. Ele não passou direto, estava por cima. Se esperasse mais um pouco, ele apertaria o gatilho e me acertaria. Brian então fez uma manobra ousada, que só havia treinado algumas vezes. Você puxa o manche com força. Aperta os pedais até o fim. Empurra o manche para frente de novo e então volta para o meio. É uma manobra de risco, que ele chama de reversão vertical invertida. Ao puxar o manche para trás, o avião estola. Pisar no leme faz o nariz descer. Incrivelmente, o torque da hélice faz o avião girar no sentido anti-horário. Brian, então, empurrou o manche para frente, neutralizando o efeito. Só um piloto muito confiante tentaria uma manobra tão ousada. Brian puxou o manche para trás. Sua cabeça bate na coberta e a hélice faz você girar. A sua velocidade chega perto do zero e você cai cerca de 600 metros até conseguir ganhar velocidade de novo. E nesse meio tempo, você some da vista do cara que estava atrás de você em uma fração de segundo. Graças à manobra engenhosa, Brian escapou da morte certa. O Mustang caiu durante 5 segundos antes que a hélice padrão Hamilton começasse a cortar o ar de novo. Brian sobreviveu. Por pouco. Rapaz, pode ter certeza de que não fui atrás dele. Mas Brian abandonou o local. Ele ainda estava no calor de uma batalha. Simplesmente havia aviões por todo lado. E o problema é que havia pouquíssimos amigos por perto. Então, Brian viu um amigo embaixo dele, com uma companhia indesejada. Brian estava aqui. Um ME-109 estava aqui, perseguindo seu colega nas nuvens. Desesperado para salvar o amigo, Brian mergulhou e foi resgatá-lo. Em 2 de novembro de 1944, em menor número e lutando pela própria vida, o piloto Don Brian mergulhou para salvar um amigo. Com a vantagem da altitude e da velocidade, o as do Mustang estava para atacar. Em um combate aéreo, quando se tem 2 aviões relativamente iguais, aquele que tem maior velocidade e altitude tem a vantagem. Brian disparou. Surpreso, o piloto do 109 mergulhou. Brian perseguiu seu alvo até as nuvens. O alemão estava em sua mira. As 6 metralhadoras Browning do Mustang derrubam o terceiro inimigo do dia. Brian passou a voar em formação com o outro Mustang, mas ainda havia inimigos na área. Voando a 3.000 metros, Brian viu 2 ME-109 vindo na direção oposta, 1.500 metros abaixo. Brian só tinha munição em 2 de suas 6 armas. Eu estava ficando sem munição.
E para enfrentar os últimos 2 aviões, eu só tinha 2 armas com munição. Mas Brian não os deixaria escapar. Ele e seu colega se alinharam, indo diretamente para a traseira dos alemães. E Brian derrubou o inimigo. Ele então acelerou, indo atrás do líder. A 70 metros dele, Brian apertou o gatilho. Parecia que toda uma seção da asa dele tinha soltado. Ele entrou nas nuvens, fez um giro à esquerda e aí... acabou. Os Mustangs então retornaram à base. Dentre os 38 inimigos derrubados por Mustangs naquele dia, Brian derrubou 5. Acho que nos divertimos mais do que a lei permite. Dom Brian recebeu a Cruz de Voo por sua missão. No coração do território inimigo, que seria impossível sem outro atributo lendário do P-51. Sua autonomia. O fluxo laminar e a estrutura aerodinâmica do Mustang reduziam o arrasto e diminuíam o consumo de combustível. Mais de 1/4 do peso máximo para a decolagem do Mustang, que era de 5.000 quilos, era combustível, permitindo uma autonomia de mais de 2.200 quilômetros, o dobro de outros caças monomotores aliados. Gunther Hall, o terceiro melhor piloto da Luftwaffe, disse que o P-51 conseguia fazer durante 6 horas o que o 109 conseguia fazer em 90 minutos. Era uma aeronave incrível que podia decolar de um lugar como Duxford, na Inglaterra, voar até Berlim, fazer tudo o que precisava fazer, então dar meia volta e retornar. Embora o Mustang tivesse feito sua fama na Europa, ele também entrou em ação no Pacífico, onde foi o único caça monomotor capaz de escoltar bombardeiros de Iwo Jima até o continente japonês. Uma viagem de ida e volta de 2.000 quilômetros. Os pilotos se chamavam de Clube de Tóquio. E seus benefícios como membros? Era um tempo ruim, exaustão, fogo antiaéreo e caças inimigos. Todos capazes de matar. Em 23 de junho de 1945, às 9h38 da manhã, Mustangs do Esquadrão 47 decolaram de Iwo Jima. Sua missão era atacar uma base aérea ao norte de Tóquio para ajudar a eliminar a ameaça aos bombardeiros americanos. O tenente Robert Scamara comandava uma esquadrilha de 4 aviões. Não precisávamos voar tão juntos, mas eu voei bem perto só para me distrair, para me manter desperto, porque estava difícil ficar acordado. A coisa mais exaustiva no Mustang não é estar preso lá dentro, estar com calor ou então desconfortável. É o barulho. É o barulho que deixa você totalmente acabado. Mas no continente, a monotonia desapareceu. Os Mustangs do esquadrão de Scamara se prepararam para a batalha. Nós decolamos e então fomos para o oeste, esperando encontrar um campo de pouso cheio de aviões para destruí-los em terra, mas em vez disso, estavam no ar. Havia 7 caças japoneses às 9 horas voando baixo, e mais 17 às 7 horas voando alto. E Scamara estava na mira de um deles. Vi balas traçadoras passarem pela minha cabine. E foi então que saí de formação
O que era proibido não se sai de formação, mas com alguém atirando em mim, eu não estava nem aí para o regulamento. Eu ia dar o fora de lá. Scamara e seu colega John Scanlon saíram pela esquerda, enquanto o céu se iluminava com o brilho de balas traçadoras. Dali em diante foram combates incessantes, um avião depois do outro. 1-0 apareceu diante de Scamara. O P-51D estava entre os primeiros aviões equipados com uma mira giroscópica chamada K-14. Geralmente calculamos a envergadura da asa tipo 11 metros ou por aí. Então você inseria o dado e ele fazia o cálculo e aí você só tinha de fazer mira no avião. Como inimigo na mira, Scamara só precisava dar uma rajada curta. O 0 atingido começou a cair. Depois, Scamara viu 2 caças N-1K, codinome George, voando baixo às 9 horas. O N-1K era o caça japonês mais avançado, uma ameaça para qualquer americano no céu. O George tinha canhões mais potentes, mas o Mustang tinha a vantagem da velocidade e da altitude. Então, Scamara mergulhou. E os Mustangs atacaram. Em 23 de junho de 1945, em meio a um combate aéreo, o tenente Robert Scamara e seu colega John Scanlon aproximavam-se de 2 caças NK-1. Eu disse, se estivermos nessa situação e houver 2 aviões, irei atrás do líder e você irá atrás do segundo avião. Bem, eu estava chegando, me aproximando do líder, mas ele não estava atirando no colega dele. Scamara disparou uma rajada no segundo avião inimigo. Nós mergulhamos, fui atrás do líder. Eu o atingi em cheio e o derrubei. 2 pontos para Scamara. Sua estratégia era atacar rápido e mudar a rota. Dei rajadas curtas porque, para começar, eu não queria acabar com a munição. E também porque não precisava mesmo, porque os aviões japoneses não eram blindados. Era muito fácil derrubá-los, não havia problema nenhum. Scamara enfrentou mais alguns caças e atingiu 3. Parece que para todo lugar que eu apontava havia um avião japonês, então não precisava manobrar muito para ir de um para o outro. De repente, balas traçadoras passaram por cima de sua cabine. Um Frank Ki-84, o caça mais veloz do arsenal japonês, mergulhou na direção de Scamara, que virou para a esquerda. O erro do piloto inimigo foi ir rápido demais, e ele passou direto e subiu. Scamara reverteu e subiu, tentando colocá-lo na mira. Eu me lembro de subir e a mira de um deles estava na tampa do meu motor. E eu não consegui ultrapassá-lo, então eu praticamente estolei. Mas Scamara conseguiu disparar antes de ser obrigado a mergulhar. O caça japonês caiu, passando à frente dele. Foi seu terceiro acerto. Mais uma vez, Scamara vasculhou o céu. Vi que um avião japonês estava à minha frente. Assim que me viu chegando, ele saiu, virou e mergulhou na direção do solo. E eu não devia ter feito isso, mas eu o segui. Scamara foi atrás do inimigo, mas começou a se preocupar com o combustível.
Então eu pensei, dane-se ele, e disse, deixe-o ir. E voltei a subir usando a velocidade para ganhar o máximo de altitude possível. Depois de tantas manobras, ele se perdeu dos outros americanos. Scamara estava sozinho. E então viu alguma coisa à sua esquerda. Foi quando notei que Scanlan ainda estava ao meu lado. E até aquele momento eu não tinha visto. Incrivelmente, apesar de todas as manobras, o colega de Scamara ainda estava com ele. Então, Scamara decidiu ir ao ponto de encontro. Então fizemos silêncio de rádio. Eu não disse nada, mas sinalizei com a cauda. E lá foi ele. Começou a voar a uns 400 metros, paralelo a mim, para que ele pudesse vigiar a minha cauda e eu a dele. Pouco depois, Scamara viu um inimigo atrás de Scanlan. Havia um 0 em sua cauda. Me virei na direção dele, mas eu não ia conseguir. E pelo rádio gritei para ele fazer alguma coisa, porque tinha um avião japonês atrás da cauda dele. Mas era tarde demais. Os canhões de 20 milímetros acertaram as asas de Scanlan, que se incendiaram. Ele lançou a coberta e saltou fora, porque a cabine dele deve ter ficado muito quente. Scamara circulou o paraquedas do colega, atirando nos aviões japoneses ao seu alcance. Eu continuei atirando neles, mantendo-os à distância, e logo fiquei sem munição em 4 armas. Só 2 ainda estavam disparando, mas acontece que 2 delas tinham umas 100 balas a mais do que as outras 4. Não havia mais nada a fazer. Scamara virou e foi para casa. 8 horas e 17 minutos depois, ele pousou em Iwo Jima com 6 armas vazias. Incrivelmente, seu tanque interno ainda tinha 200 litros de combustível. Scamara derrubou 3 aviões inimigos e danificou 4. Mas John Scanlan não voltaria para casa vivo. Acho que foi uns 3 anos depois que notei ao acaso esse pequeno artigo no jornal. 2 ou 3 mulheres haviam sido exoneradas por crimes de guerra. E o crime de guerra delas foi soltar Scanlan da enfermaria e o entregar a uma multidão que exigia que elas o entregassem a eles. Bem, elas o entregaram a eles e ele foi linchado. E foi assim que descobri o que aconteceu a ele. Sem dúvida nenhuma, eu teria devolvido a eles aquelas 3 vitórias para poder salvar John. Mas não foi assim que aconteceu. O Mustang fez uma grande contribuição para a vitória aliada no Pacífico, derrubando a maioria dos caças japoneses que ameaçavam os bombardeiros americanos. Na Europa, os pilotos de Mustang estavam entre os primeiros a enfrentar a arma mais ameaçadora do Terceiro Reich, o caça a jato. Em 7 de abril de 1945, um Mustang P-51 sobrevoava uma esquadrilha de bombardeiros B-24, penetrando no coração da Alemanha. O tenente Richard Candelaria, piloto de Mustang, foi o primeiro a chegar e se posicionar acima dos bombardeiros. O resto do esquadrão estava perdido nas nuvens, mais abaixo. Eu tinha chegado ao ponto de encontro cerca de 3 ou 4 minutos antes do resto do esquadrão chegar lá. Eles disseram que chegariam em 2 ou 3 minutos. Candelaria se concentrou em varrer o céu com os olhos. O Mustang D tinha uma cabine tipo bolha, com maior visibilidade do que os modelos anteriores. Com o modelo D dá para ver de todos os lados. Você tem muita visibilidade porque o radar do Mustang são os seus olhos. E então, às 7 horas, o tenente viu alguma coisa. Primeiro viu que pareciam ser manchas ficando cada vez maiores. E então eu me dei conta de que eram ME-262 porque estavam chegando rápido. Eu já os havia visto antes, já os havia perseguido antes, mas nunca tinha sido capaz de pegar um.
O ME-262 foi o primeiro caça a jato do mundo. Foi um salto na tecnologia que definiria o futuro dos combates aéreos. O ME-262 era 160 km mais veloz. Era mais bem armado e tinha uma velocidade ascendente superior. Mas o Mustang era muito mais maneável e tinha um teto de serviço mais alto que os pilotos de Mustang podiam converter em velocidade. Os inimigos estavam aqui, se aproximando dos bombardeiros. Candelária estava aqui, um único Mustang contra 2 jatos. A única coisa que eu podia fazer para impedi-los era ir direto na direção deles. Candelária virou e mergulhou. O motor Merlin do Mustang acelerou a mais de 720 km por hora e ele desceu na direção dos inimigos, de frente. Em 7 de abril de 1945, o tenente Richard Candelária mergulhou na direção de 2 jatos alemães que ameaçavam uma esquadrilha de bombardeiros americanos. Ele se preparava para atirar, mas os alemães o surpreenderam. Eles se aproximavam de uma forma muito rápida e... então fizeram uma coisa que eu não esperava. Eles mergulharam um pouco, não muito, só ligeiramente. Mas isso me despistou porque eu não conseguia alinhar com eles. A manobra dos alemães foi simples, mas brilhante. Candelária já estava forçando os limites de G negativo do Mustang. Se forçasse o nariz mais para baixo, estolaria e perderia o controle do avião. Os alemães passam por ele. Candelária precisava fazer alguma coisa. Eles ainda estavam abaixo de mim. Então, naquele momento, eu ainda tinha os tanques externos. Então, eu os liberei, torcendo para talvez conseguir atingi-los com os tanques. Os jatos alemães saíram para a esquerda, obrigados a mudar de curso para longe dos bombardeiros. Nesse momento, Candelária reverteu e voltou para atacar. Eles giraram e nivelaram. A altitude se converteu em velocidade. Eu desci e então voltei a subir. Naquele momento, estava voando a cerca de 790, 800 quilômetros por hora. A manobra de Candelária o colocou no caminho do inimigo. Mas ele conseguiu passar adiante e os jatos viraram na direção dos bombardeiros. Candelária apertou o gatilho. Vi alguma coisa brilhar bem atrás da cabine e o motor direito começou a cuspir fumaça, uma fumaça negra. Percebi que tinha sido atingido, pelo menos no motor. Atingido, o jato mergulhou nas nuvens. Candelária não sabia se tinha eliminado 262, mas não teve tempo para pensar nisso. Quando comecei a nivelar, vi uma coisa parecida com bolas de tênis iluminadas passando pela minha asa direita. O meu chefe de equipe tinha instalado espelhos redondos no topo da coberta. E quando olhei no espelho, eu vi o nariz dele bem atrás de mim. Enquanto Candelária se concentrava no líder, o colega dele manobrou até sua cauda. Caí para a esquerda e rápido, porque os bombardeiros estavam à minha direita. Se fossem me perseguir, pelo menos seria para longe dos bombardeiros. Um projétil explosivo de 30 milímetros acertou a asa direita de Candelária. O Mustang balançou, mas continuou na curva. O jato alemão não conseguiu acompanhá-lo e passou direto por ele. Então caí para a direita para tentar ir atrás dele, mas ele estava indo rápido demais.
Sem esforço, o alemão acelerou e ficou fora de seu alcance, fugindo da luta. Candelária foi atingido, mas não estava acabado. Apesar da desvantagem numérica contra os caças mais avançados da Segunda Guerra, ele e seu Mustang venceram o combate. Enquanto voltava para a esquadrilha de bombardeiros, o céu à sua volta estava quieto. Acalmaria antes da tempestade. De repente, saindo de um banco de nuvens, eu vi um monte de aeronaves. Então olhei para fora e disse, caramba, olha quantos alemães. E então pensei comigo mesmo, bom, meu senhor, eu rezei para os inimigos aparecerem, mas preferiria que viessem em grupos de 2 e 3, não todos de uma vez. Candelária estava aqui. Havia 15 ME-109 alemães abaixo dele, indo na direção dos bombardeiros. E mais uma vez, Candelária era o único que estava em seu caminho. Então ele acelerou e voltou para o combate. Seu alvo era o líder do grupo. Esse era amarelo desde o para-brisa até o nariz. E também a hélice. Era amarelo ovo. Esse cara queria ser visto. Na hora eu deveria ter entendido que ele provavelmente era um as. Candelária se posicionou para atirar. Eu estava tentando chegar nele, mas descobri que não conseguiria, porque para fazer isso eu teria de ir na direção dos bombardeiros. Balas perdidas podiam atingir os aliados, e Candelária não podia arriscar. Então ele decidiu passar por baixo do alemão e reverter verticalmente, para poder atirar sem atingir os bombardeiros. Então passei embaixo dele. Passei direto embaixo dele, sob a sua asa esquerda e subi de novo. Candelária puxou o manche, gerando uma força de 6G. O 109 mira nos bombardeiros, disparando projéteis de longo alcance. Um dos motores do bombardeiro mais próximo explodiu. Eu voltei e, ao me aproximar da cauda dele, ele começou a manobra. O avião fugiu de Candelária. Ele estava me fazendo de tolo. Toda vez que tentava fazer a mira nele, ele fazia uma manobra requintada e eu passava direto por ele de um lado ou de outro. Os outros 109 ficaram atrás para permitir que seu líder habilidoso despachasse o americano. E o balé letal continuou. O 109 foi para a esquerda e começou a fazer um loop. Ele ficou de cabeça para baixo. Eu estava embaixo dele e começamos a virar para ganhar vantagem um sobre o outro. Ao olhar para cima eu podia vê-lo e olhando para baixo ele podia me ver. O alemão estava voando melhor do que o americano. Se Candelária não virasse o jogo rápido, ele morreria. Em 7 de abril de 1945, o tenente Richard Candelária tinha um as alemão em sua cola. O piloto do Mustang tentaria uma manobra arriscada para tentar virar o jogo. Candelária aceleraria a manobra rapidamente para pôr o nariz de seu P-51 na cauda do 109. Se Candelária estolasse, começaria a cair e seria um alvo fácil para o inimigo. Puxei o manche o mais forte que pude, logo antes de estolar. E quando fiz isso, soltei o manche e acionei o leme. E o P-51 praticamente ficou na traseira dele. Candelária passou pelo alemão. Não consegui rastreá-lo.
A mira da arma estava meio lenta, então eu só chutei, por assim dizer. Calculei onde ele estaria e apertei o gatilho. Ele começou a cuspir fumaça e começou a cair. E eu fui atrás dele. Depois eu o vi sair. A coberta voou e o avião foi para a mata e bateu. Foi uma vitória difícil. Mas os 109, então sem líder, estavam dispostos a se vingar. Enquanto Candelária nivelava, balas traçadoras envolveram sua cabine. Um 109 se aproximava rápido. Candelária virou para a esquerda. O alemão passou direto. E Candelária voltou para a direita. Alguns tiros certeiros convenceram o alemão a fugir. Saí de lá quase que imediatamente, porque havia mais alguém atrás de mim. O restante dos 109 formou um círculo Lathbury, um anel defensivo que garante proteção mútua. Mas Candelária se recusou a abandonar a luta. Sua estratégia era voar direto pelo círculo, na esperança de derrubar um inimigo antes dele poder atirar. Continuei penetrando no Lathbury, cada vez mais fechado, até ter a chance de atirar nele mais uma vez. Mais um 109 foi derrubado. Mas logo havia outra ameaça atrás dele. Candelária foi para a direita e o alemão o seguiu. Não havia dúvida de que eu estava virando melhor do que ele. Era uma curva bem fechada para a direita e os 109 não costumavam virar muito bem para a direita. Lentamente, Candelária se afastava do inimigo, mas o alemão não desistia. Após várias voltas, Candelária conseguiu um ângulo de tiro. Suas 6 metralhadoras Browning dispararam. Ele como que parou, caiu bem rápido e acabou explodindo no chão. Virei rápido para a direita e então para a esquerda para não colidir com ninguém. E então o esquadrão de Mustangs de Candelária finalmente apareceu. Os últimos alemães abandonaram a luta e foram para as nuvens. Sozinho, Richard Candelária teve 4 vitórias confirmadas contra o 109 e uma provável contra um ME-262. Mais ou menos nos últimos 160 quilômetros, percebi que meus joelhos estavam tremendo. E eu não sabia se era adrenalina ou outra coisa, mas meus joelhos estavam tremendo e pensei, rapaz, foi por pouco. Isso foi perto demais. Homens como Richard Candelária fizeram do P-51 um dos caças mais bem-sucedidos na história dos combates aéreos. Só na Europa, o Mustang derrubou 4.950 aeronaves inimigas e se tornou o caça mais eficaz na guerra. O Mustang foi um ícone da Segunda Guerra. Mas hoje sua lenda vive nos shows aéreos e corridas aéreas no mundo todo. Considero uma sorte como civil voar com esses caras no programa Heritage Flight para a Força Aérea, onde pegamos o Mustang e decolamos junto com o Raptor, com o A-10 e com o F-15 e F-16. Sem dúvida, se perguntar a esses caras qual avião prefeririam pilotar, todos escolheriam pilotar o Mustang. Então esse avião é uma lenda. Para eles é o avião definitivo. O
Mustang continua sendo um clássico, uma máquina de guerra letal, de rara beleza e um símbolo duradouro do poderio aéreo norte-americano.